Boa noite, quero deixar uma palavra para a nossa meditação nessa noite. Peço a você que não pula o vídeo, porque a palavra ela vai falar com você. Lá em Atos, no capítulo 8, o título da mensagem é O Evangelho em Samaria. Diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim a esse poder, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, ao qual era o superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentassem. E o lugar da escritura que lia era este:
foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água. Tanto Filipe como o eunuco o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais. E o eunuco, e jubiloso, continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Bom, Atos capítulo 8 está relatando três situações. A primeira, a de Saulo, que consentiu na morte de Estevão, não sabendo ele que no futuro quem seria perseguido seria ele por amor à palavra de Deus. E o que eu entendo que nessa vida é como se a vida fosse uma roda gigante. Às vezes você está embaixo, às vezes você está em cima. Então não devemos menosprezar ninguém, porque às vezes aquela pessoa está embaixo e no outro dia ela pode estar lá em cima. E foi o que aconteceu com Saulo, que no futuro se tornou irmão Paulo. Ele perseguiu Estevão, mas ele não sabia que Deus no futuro usaria a perseguição dele contra ele mesmo, porque ele seria perseguido por amor à palavra de Deus. Também vai relatar sobre Simão. Simão era o mágico que adivinhava as coisas por espírito de demônios, mas quando ele viu que ele Pedro era usado por Deus para transferir o Espírito Santo para as pessoas, ele queria usar o poder do Espírito Santo por uma soma de dinheiro. O que eu entendo com isso? Tem muita gente que quer comprar o poder de Deus, mas não é assim que funciona. Deus não é comprado. E foi o que ele tentou fazer. Ele queria comprar o poder de Deus, mas não é assim. Deus, ele dá o poder para quem ele quer e para quem busca ele. E também vai relatar a respeito de Filipe. Filipe, ele vai pregar para o eunuco. Eunuco, ele não sabia, ele não entendia as escrituras. Então, ele, através de Filipe, ele vai começar a entender sobre Cristo, sobre Jesus, porque a palavra de Deus não é apenas um livro, ela é um livro, porém, você consegue entender a palavra de Deus através do Espírito. E que eu entendo aqui também que muitos de nós somos como Filipe. Muitas pessoas precisam de receber a palavra de Deus porque não entendem. Mas muitas vezes a gente fecha a nossa boca e não passa para frente a revelação do Espírito, a revelação da palavra de Deus. Então, que nessa noite você possa guardar na tábua do seu coração essa palavra e entender, fazer como Filipe fez. Filipe ouviu a voz de Deus e pregou para aquele eunuco. E nós também temos que ficar ligados quando Deus nos direcionar a ministrar a palavra para alguém, porque muitas vezes aquela pessoa não tem o discernimento do Espírito para entender a palavra. Então, Deus quer nos usar como vasos, porque nós somos vasos na mão de Deus. Ele quer nos usar para transportar a palavra dele. Então, fique com essa palavra, medita nela, guarda ela na tábua do seu coração. Amém